Eu chamo-me Rita, faço parte da Associação Habita e hoje nós estamos aqui para falar sobre legislação, sobre leis para a habitação. Convidámos também a Marta, que é do Sindicato de Inquilinos de Barcelona, e a Fátima, que faz parte da Habita. Mas também convidámos outras organizações que estão aqui presentes pela sala, outras pessoas, estão também a representantes de partidos políticos, deputados e deputadas, e por isso estão todos vocês, e nós queremos realmente fazer uma discussão com toda a gente que está aqui presente. Eu vou introduzir o debate e depois vou passar também à Fátima e à Marta para continuarem. Nós sentimos que era importante juntar pessoas e organizações e grupos que lutam pelo direito à habitação, porque já há muito tempo que temos vindo a denunciar muitas questões, muitos atropelos, e há muito também que fazemos muitas propostas, e por isso achamos que era bastante importante que começássemos a criar uma discussão mais partilhada, mais transversal, mais articulada, que pudesse ajudar-nos a traçar uma estratégia daquilo que nós temos, uma estratégia que consiga de alguma forma incentivar o debate público sobre a habitação, o debate político sobre a habitação e não deixar que este assunto, que é fundamental, saia da agenda. Também para mostrar que, não é para mostrar, mas é porque as organizações que estão aqui presentes, elas não têm um papel apenas de denunciar, mas têm tido um papel de propor, propositivo, e que muitas vezes não é conhecido, porque nem sequer convidámos hoje a comunicação social. Eu não sei se estará aqui alguém, mas não tem, nem sempre faz eco das propostas da sociedade civil. Nós vivemos tempos de emergência e de crise habitacional. Para muita gente, essa crise existe desde sempre, mas esta crise alastra-se e toca cada vez mais gente que está a ser, de alguma forma, expulso do acesso à habitação ou que vê cada vez mais difícil manter ou ter acesso a uma habitação. Isto não é um problema que é uma catástrofe que caiu do céu, é um problema que é construído, e é construído por um conjunto de legislação e de leis que que tem sempre, ao longo de várias décadas, tem privilegiado, sobretudo, construtores, promotores imobiliários, a banca, a finança, em detrimento das pessoas que precisam de uma casa para habitar. E é exatamente isso, essa construção que passa também, e muito pela legislação, que nós temos que alterar. E por isso queremos falar sobre legislação, queremos falar sobre leis. Também queria dizer que a necessidade deste debate agora surgiu devido a algumas circunstâncias ou a algumas questões que nos pareciam muito importantes também colocar em cima da mesa e discutir. Por um lado, a propaganda em curso que existe sobre o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, e que a política da habitação, cada vez mais, ou seja, os últimos 2 anos, foram, sobretudo, anunciar que os problemas de habitação iam ser resolvidos a partir de agora com o PRR e com a construção das 26 mil casas que têm vindo a anunciar. E há algumas coisas que nós queremos dizer e alertar. Por um lado, que esta meta que o PRR traçou de 26 mil casas de habitação pública até 2026, na verdade, vem adiar aquilo que já estava previsto, que supostamente teríamos 26 mil casas até 2024. O PRR veio adiar e chutar mais para a frente as 26 mil casas, que já na altura foi dito por muita gente e que era muito insuficiente para responder aos problemas de habitação que hoje nós enfrentamos. E por outro lado, nós aquilo que estamos a ver com aquilo que se está a passar no terreno neste momento em relação à aprovação das estratégias locais de habitação e aquilo que vai ser a implementação do PRR, os preços de construção, etc.,
que não vai acontecer como está a ser prometido, além de ser insuficiente, não vai acontecer, e que o dinheiro que existe não é sequer suficiente para chegar a essa meta que estão a tratar. Por outro lado, nós queremos alertar, ou seja, o Governo está a reduzir a sua política de habitação, sobretudo a este PRR e ao anúncio das 26 mil casas, e deixa de parte toda uma outra área fundamental de política, que é, num país em que mais do que 90% da habitação é privada, nós temos que olhar para o mercado e temos que regular o mercado. E por isso é o silêncio, não se fala. E por isso estamos aqui também para falar sobre a questão dos despejos, estamos aqui para falar sobre a necessidade de baixar as rendas, de regular as rendas, de regular o mercado, de parar os incentivos aos investimentos, à especulação imobiliária, que há vários tipos de incentivos públicos, política pública, que incentiva a especulação imobiliária, como os vistos gold, residentes não habituais, incentivos fiscais de várias ordem, que vêm, sobretudo, apoiar os grandes e quem tem dinheiro e, ao mesmo tempo, favorecer o mercado imobiliário e aumentar o preço da habitação. Por outro lado, existe também uma lei de bases de habitação, que foi aprovada há 2 anos atrás, que ao longo enquanto se esteve a discutir a lei de bases de habitação, ia sendo dito que o artigo 65 da Constituição não vinculava ao Estado, que é uma interpretação que nós discordamos, mas que era preciso uma lei de bases para, de alguma forma, vincular o Estado a cumprir realmente o direito à habitação, mas a lei de bases foi aprovada já há 2 anos pela Assembleia da República e depois era preciso, e é preciso, regulamentar ou adaptar o sistema jurídico a esta lei de bases, e aquilo que nós temos visto que tem vindo a sair é uma miséria. É uma miséria. Qual é a palavra? É mau, e saiu, por exemplo, agora em novembro, um diploma por parte do Governo, que, por exemplo, a lei de bases diz que o Estado não pode despejar, e regulamentou no sentido em que o Estado pode despejar, tem que haver uma articulação entre as entidades, câmaras e a ação social, e as pessoas têm direito a ir para uma lista de espera. Se isto não é legislar para ficar tudo na mesma, é. E por isso nós não podemos estar satisfeitas com esta regulamentação da lei de base, além de outras coisas muito mínimas que têm vindo a sair e que não têm um impacto naquilo que é necessário fazer para realmente alterar o estado da crise e da emergência da habitação. Por outro lado, preocupa-nos muito que aquilo que tem vindo a ser noticiado nos últimos tempos e que nós já sabemos que acontece, que é o aumento do número de barracas, que é as centenas e centenas de pessoas e de famílias que vêm connosco e que ocupam casa, ou as famílias que cada vez mais vivem em sobrelotação, não esquecendo o que é que foi e o que é esta pandemia e os problemas que têm a ver com a sobrelotação. E também nos preocupa, por exemplo, muito, ontem uma decisão do Tribunal que vem condenar famílias, muitas mulheres e crianças que ocuparam casa por não terem uma alternativa habitacional, em que a Justiça culpa as vítimas e não aponta as faltas a quem é culpado, que são as políticas do Estado. Não é? E por isso tudo isto é muito preocupante. Nós temos duas grandes crises recentes que levamos às costas, a crise financeira de 2007 e 2008, e que tem tido as repercussões que tem e fez com que os nossos rendimentos tivessem baixado, e agora estamos com esta crise pandémica, que é também uma crise social e económica. Apesar do nosso rendimento e da nossa vida ter piorado nos últimos 10, 12 anos, o que acontece é que o imobiliário não para de aumentar ao nível dos preços, as rendas, as casas são cada vez mais caras, e isto só pode dar mau resultado, e está a dar mau resultado para muita gente. É por causa de tudo isso que nós estamos aqui hoje para ter uma conversa franca com toda a gente. Nós queremos muito promover uma articulação, uma discussão com a diversidade de grupos, de organizações, de partidos que lutam pela habitação. Achamos que é muito importante começar a dar passos
para promover articulações, convergências e formas de estar, sendo diferentes. Há uma riqueza aqui que também é necessário valorizar e dialogar. E para isso eu vou passar a palavra à Fátima, que vai falar um pouco das propostas que a Habita trouxe para a regulamentação da Lei de Bases, que são algumas propostas em alguns campos que nos parecem muito necessárias e estratégicas ao nível da regulação da Lei de Bases. E depois vou passar a palavra à Marta, do Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Barcelona, e que tem uma luta que eu acho que é muito interessante conhecer, que nos pode ajudar e que nos pode inspirar, com várias vitórias, com pequenas, grandes vitórias, com fazendo um movimento avançar e que eu acho que nos pode ajudar a inspirar, a conhecer. E acho que temos que fazer estas coisas mais vezes, ou seja, sentir que esta luta é uma luta internacional. Os grandes atores, os grandes players do imobiliário são internacionais. O imobiliário é hoje central para os processos de acumulação capitalista e este processo não vai estar acabado tão cedo e nós precisamos de realmente fazer estas articulações também ao nível internacional. E por isso, muito grata por estares aqui. E passo agora a palavra à Fátima. E para gravar, para ficar gravado ali. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Como a Rita estava a dizer, portanto, nós partimos da Lei de Bases, que foi publicada em 2019, e partimos da Lei de Bases para fazer um conjunto de propostas de alterações legislativas que focamos naquelas que achámos que seriam mais urgentes, porque há muito mais do que se pode retirar desta lei. Lei esta que, de facto, é essencialmente programática, portanto, não tem uma aplicação direta e, por isso mesmo, é que é preciso, nós entender, adequar o ordenamento jurídico aos princípios da Lei de Bases para que se torne realmente efetivo. E pegando na Lei de Bases, nós focámos aqui em 4 pontos essenciais, aos quais fizemos propostas. Da proteção e do acompanhamento dos despejos, da regulação do mercado habitacional, das condições de habitabilidade e da função social da habitação. E começando pela proteção e acompanhamento dos despejos, que acaba por ser já um despejo já é uma consequência do problema habitacional que nós temos e, portanto, já é estar a resolver um problema que devia ser criado, que não deveria ser criado, mas que entendemos que é muito importante e que a Lei de Bases prevê realmente obrigações do Estado, que o Estado não está a cumprir e nem mesmo na última legislação publicada, que apesar de se referir à proteção dos despejos, não faz efetivamente nenhuma alteração na lei quanto a esta situação. E o que nós defendemos, no essencial, é que ninguém pode ser despejado sem ter uma alternativa de habitação. Portanto, isto é o ponto final. E para isso defendemos um verdadeiro acompanhamento dos despejos, pensando nos processos em tribunal, um acompanhamento que comece de início, não é? Quando a pessoa é notificada para sair da casa, para entregar a casa, e que a partir desse momento passe a ser acompanhada pelos serviços competentes da Segurança Social e que esses serviços, inclusivamente, estejam em articulação com o próprio processo que decorre em tribunal ou num balcão de arrendamento. Porque atualmente a situação que existe é que as pessoas recorram à ajuda para encontrar uma solução alternativa, são 2 processos distintos que não comunicam entre si, e, portanto, nem o tribunal sabe as condições da pessoa, nem a Segurança Social, as câmaras municipais informam o tribunal da situação da pessoa e, portanto, não há ali qualquer comunicação que permita sequer ao tribunal aferir se tem carência habitacional ou não e o porquê de ainda não ter encontrado uma solução
uma solução alternativa. Entre outros pontos mais de menor, no sentido de todo este processo ser devidamente acompanhado desde o início e que um despejo, ou melhor, o ideal é que não aconteça um despejo, mas portanto aqui saída da habitação, do qual eventualmente tenha de sair, só ocorra quando a pessoa tem verdadeiramente uma alternativa, tem uma solução que terá de ser encontrada pelas entidades competentes. Do ponto de vista da regulação do mercado de arrendamento, nós também entendemos que se pode retirar da lei de bases, que o Estado pode regular, tem várias formas de o fazer, e duas das formas que nós entendemos que poderia recorrer seria começar por uma distinção entre grandes e pequenos proprietários, mediante critérios a definir, que nos permitiriam também ter leis ou políticas diferenciadas, porque as situações de um inquilino perante um grande senhorio ou um dito pequeno senhorio, faço a expressão, é uma posição muito diferente e tem um desequilíbrio muito maior. Por outro lado, um grande senhorio tem também a obrigação, e mesmo em termos de funcionamento do mercado, de assumir um risco que, de certa forma, não se poderá, talvez, exigir a um pequeno proprietário. Nós não falámos disto até, inclusive a situação da pandemia seria um bom exemplo onde poderia ter sido, se houvesse esta distinção, se poderiam ter tomado medidas muito diferentes ao nível do arrendamento privado, que não aconteceram. No caso da pandemia não houve perdão de rendas, portanto foi deferimento dos pagamentos, e talvez se tivéssemos esta distinção, pudéssemos tomar outras medidas e o Estado viria para ajudar em umas situações e noutras não. Relativamente também à regulação do mercado, outra das medidas também que nós entendemos que seria adequada e mais uma vez entendemos que pode ter respaldo na lei de bases, seria a regulação, o controle do preço das rendas. A habitação é um bem essencial. Atualmente as rendas estão, agora tiveram um pequeno atraso ao processo, nem tanto com a questão da pandemia, mas estão completamente livres, portanto completamente sujeitas à especulação, às rendas do mercado, a todas as influências que têm havido no nosso imobiliário, e portanto estamos a deixar um bem essencial que, em parte, é fornecido pelos privados a preços completamente livres e que levam, portanto, a que estejam a preços muito elevados face aos rendimentos médios de quem vive e trabalha em Portugal. Isto é uma discussão um bocadinho talvez mais complexa. Eu penso que a Marta tem um exemplo disso, depois se calhar a Marta dará para desmistificar aquilo que se diz, que se poderá dizer contra este tipo de medidas. Os outros dois pontos, portanto, das nossas medidas, prendem-se com as condições de habitabilidade e podemos dizer que aqui nestes pontos, portanto, houve alguns avanços mais recentes, portanto, avançou a criação do serviço de injunção em matéria de arrendamentos, já está todo regulamentado, a importância deste serviço, portanto, na necessidade dos inquilinos poderem exigir obras aos seus senhorios, portanto, tem essencialmente com essa questão, já estava prevista há algum tempo, e agora mais recentemente, desde novembro, salvo erro, portanto, foi regulamentado e criado
o quadro pessoal deste serviço. Outro dos pontos relativamente aqui à questão das condições de habitabilidade seria, portanto, no caso, nós teríamos as propostas, por exemplo, de dotar as autarquias de meios próprios de fiscalização do cumprimento das normas legais do arrendamento habitacional e da verificação das condições de habitabilidade. Face aqui às últimas alterações, portanto, optou-se por dar essas competências ao IRU e deveríamos subir o tempo depois capacidade para o efeito, mas também já foi subido alguma legislação nesse sentido. Vamos dizer que é positivo, veremos depois na prática se vai ser aplicável ou não. O último ponto das nossas propostas, portanto, relativamente à função social da habitação, será no sentido de legislação que promova o uso efetivo das habitações. E, portanto, temos muitas habitações devolutas. Até aqui a única forma dos incentivos seria por via do gravamento fiscal. Entendemos que aqui tem que se regulamentar, criar um enquadramento legal para a aquisição de habitações devolutas pelos municípios para integrarem bolsas de arrendamento público. Também aqui há algumas alterações recentes em que se prevê a possibilidade dos municípios subarrendarem imóveis devolutos, portanto, fazendo propostas e depois subarrendarem imóveis devolutos. Relativamente aqui queria só cuidar, relativamente à proteção nos despejos. A alteração que saiu mais recente, de facto, não traz nada de novo, aplica-se apenas também a despejos promovidos por entidades públicas. A proposta do Programa Nacional de Habitação prevê que, no que respeita à lei de bases, é necessária uma clarificação do mecanismo de resposta em caso de necessidade de alternativa habitacional, tanto quanto no documento, mas do ponto de vista processual nada foi alterado, nem se prevê aqui não há conhecimento aqui de alterações nesse sentido. O essencial foram estas as propostas que nós temos feito e que nós temos trabalhado. Eu queria dizer só que estas foram as propostas que apresentámos no âmbito da regulamentação da lei de bases, se bem que há muitas outras que temos trabalhado, tem a ver com outras questões, desde a questão dos bairros, das doações e etc. E aqui eram áreas fundamentais. E uma coisa que eu passava agora a palavra à Marta e queria dizer só que neste país falar de regulação de rendas é um tabu. E quando se fala isto, as pessoas ficam coisa, não é? Porque parece que a propriedade não pode ter qualquer tipo de regras, não é? E parece que não pode ser sujeita a nenhum tipo de regulação. E há uma série de chantagens e de várias... E por outro lado, para se evitar falar de regulação das rendas, criou-se uma nova forma que é as rendas acessíveis, e que são rendas acessíveis, voluntariamente por parte dos proprietários, a troco de incentivos fiscais. O pior é que nem sequer as rendas são acessíveis, porque são 20% abaixo do valor do mercado, que não é acessível, e por outro lado, ninguém pega nisto, porque nem sequer os proprietários estão interessados que a troco de incentivos fiscais aplicar este regime. E por isso as rendas acessíveis vieram, a nosso ver, para atirar assim um bocadinho de areia para os nossos olhos
para evitar que se fale em regulação de rendas e até, na altura, para evitar que se fale em habitação pública. E pronto, e por isso era só para dar aqui um mote e por isso também queríamos muito ouvir-te e convidámos-te. Mas, então, força. Obrigada. Então, muito obrigada pela invitação. Eu vou fazer a minha apresentação em espanhol, que vou falar melhor. Mas eu entendo português. Se tem alguma palavra que é muito diferente, que não entendo onde fala, eu vou tentar fazer a tradução. Mas a apresentação ela é em português, não sei se dá muito certo. Eu gostei muito da sua apresentação, também o que falou agora a Rita em relação ao feito de que a regulação das rendas é um tema tabu. Na Espanha também é um tema tabu, mas agora vou falar como as leis... Então, agora tem um momento político que está se debatendo uma lei de habitação, tipo a lei de bases daqui de Portugal, no nível nacional de Espanha. Não? Mas algumas das coisas que os movimentos da habitação querem introduzir dentro da lei são, na verdade, inspirações do marco legal catalão. Então, eu vou falar dois exemplos muito parecidos às propostas que estão fazendo vocês, que estão se implementando na Catalunha, e também do momento que agora, do momento no que a lei estatal de vivenda está agora, da habitação, está agora no Estado, não? Porque ainda está se debatendo, negociando, etc. Então, vou falar um pouco dos dois exemplos e como eles estão evolucionando. Entonces, voy a estructurar la presentación en 5 puntos. Primero hablaré un poco del contexto que ya he introducido sobre la ley de vivienda, ley de habitación. El segundo punto será sobre las leyes catalanas que han surgido, ¿no?, del movimiento en Cataluña de vivienda. Después hablaré de las movilizaciones que se han relacionado con esas leyes, ¿no? Y luego volveré sobre el contexto actual de la ley de vivienda estatal y cuáles son pues los retos que tenemos de ahora en adelante. Entonces, primero, el contexto actual. Básicamente, la ley estatal de vivienda fue uno de los pactos principales, ¿no?, uno de los puntos fuertes principales del acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos, ¿no? Sobre todo dentro de lo que sería discutir una ley de vivienda, porque también sabrán, entiendo muchos de vosotros, que la fuerza política de Podemos, una de las señas de identidad que tiene es que está ligado a los movimientos y concretamente al movimiento de vivienda, ¿no? La ministra de Igualdad, por ejemplo, fue pues la líder de la plataforma de afectados por la hipoteca en Madrid antes de entrar en el partido, etc. Entonces, la cuestión de la vivienda, y algunas otras no, pero sobre todo la cuestión de la vivienda ha sido una cuestión fundamental, ¿no?, en el discurso más progresista, ¿no?, o supuestamente, ¿no?, más progresista que Podemos tenía respecto del PSOE, ¿no? Entonces, en el pacto de gobierno este era un tema esencial, ¿no?, como primer punto del pacto, o casi primero, y uno de los que tenía como más también conflicto fue la cuestión de pactar que habría una ley de vivienda y que habría una regulación de precios. Porque en el momento cuando ya se estaba formando gobierno, en Cataluña ya había un movimiento muy fuerte y un momento político muy fuerte para impulsar una regulación de precios, ¿no? Luego, vemos cómo esa prioridad no fue atendida por el gobierno. Han pasado 2 años casi, ¿no?, de hecho han pasado 2 años desde el pacto de gobierno y aún no tenemos ley de vivienda. Ahora, como explicaré después, está empezando el debate. ¿Es posible que termine el gobierno, termine la legislatura y no tengamos ley de vivienda? Es una posibilidad. Entendemos que no, que este curso, a finales de curso, tendría que haber ya una ley de vivienda. Y ya está, ¿no? Ya es lo que he dicho, la regulación ha sido el tema tabú, uno de los temas más duros de la negociación, y por eso, de hecho, hasta hace 2 meses no se registró la ley en el Congreso de los Diputados. Es decir, ahora ya tenemos la ley de vivienda del gobierno, ya está entrada en la Cámara Legislativa para
prepararse con todos los procedimientos para ser debatida en los próximos meses, ¿no? Que ahora hablaré también un poco de qué significa eso a nivel de movimiento y, bueno, las estrategias que irán ligadas a eso, ¿no? Que aún están por definir, pero, etc. Entonces, finalmente se registró la ley porque el punto que estaba, bueno, que había más tensión entre los socios de gobierno era en torno a la cuestión de la regulación de precios, ¿no? Era bueno, las líneas rojas de las dos formaciones estaban distanciadas, ¿no? El PSOE no quería sentir hablar en absoluto de una regulación de precios y Podemos pues, tenía como ejemplo, en teoría, ¿no? La ley catalana, que ahora luego hablaré de las diferencias entre lo que propone el gobierno y lo que está en Cataluña ahora mismo implementado. ¿Vale? Ese es un poco el contexto, para que entendamos que ahora justo ya hay una ley de vivienda. De hecho, hay dos leyes de vivienda ahora mismo registradas en el Congreso, ya ahora lo explicaré, ¿no? Una es la ley de vivienda del gobierno y otra es la ley de vivienda popular, ¿vale? La ley de vivienda popular es una ley que se registró a través de un grupo político muy minoritario, ¿no? Pues creo que fue Bildu, es un partido independentista vasco, que la registró, bueno, no sé si fueron unos cuantos, pero básicamente es una estrategia del movimiento por la vivienda de, bueno, como el gobierno no está presentando la ley, vamos a presentar una nosotros, ¿no? Pero obviamente es una ley que no va a tener futuro porque ni el PSOE, o sea, el PSOE, que es, ¿no?, el partido de gobierno, no va a dejar, lo más probable, 99,9% es que no va a haber debate. Es una ley que lo que hace es forzar que el gobierno presente, ¿no?, también su propia ley. Bueno, gracias a esa presión se presentó la ley sí del gobierno, ¿no?, la oficial, pero, como he dicho, ¿no?, llegando a un pacto bastante insatisfactorio que luego explicaré un poco el contenido, ¿no? Vale, y ahora, para centrarme un poco en el contenido de la Ley Popular de Vivienda, ¿no?, lo que queremos los movimientos, explicaré los ejemplos en los que está fundamentada esta ley, que son los ejemplos de las leyes que sí que tenemos en Cataluña, ¿vale? Y, bueno, cómo ellas funcionan, os explicaré, y luego también cómo estas leyes han surgido de un tipo de movilización muy concreta, ¿no?, para cada una de las leyes. Entonces, vale, sobre todo hablaré de la ley de regulación de precios, de rentas, y también de la ley llamada popularmente antidesahucios, antidespejos, que tiene muchos elementos, ¿no?, como los que también estabais comentando ahora. Entonces, para empezar, entender que son dos leyes que surgen de dos contextos diferentes, ¿no?, aunque al final estos contextos coinciden, ¿no? Una de las leyes, que está en verde, es la ley 24/2015, es el número técnico, no de la ley, pero fue aprobada en 2015, aunque después fue suspendida durante un periodo y se recuperó, fue suspendido por el Tribunal Constitucional y luego la declaró constitucional con algunas modificaciones en 2019, ¿vale? Esta ley, por lo tanto, viene de la primera crisis que tiene relación con la hipoteca, con la deuda hipotecaria, y fue impulsada por la PA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y la Alianza contra la Pobreza Energética, ¿no?, que en realidad es una organización que nace de la PA. Esta ley, básicamente, es la que se centra sobre todo en el tema de la vulnerabilidad, las personas vulnerables, ¿no?, y los desahucios, y los principales elementos. Es una ley bastante fácil de leer, si las queréis buscar, con las referencias de los números las vais a encontrar, son leyes muy fáciles las dos de entender porque son leyes populares y eso se nota. Entonces, la primera cuestión, ¿no?, que aborda la ley de la PA 2015, que está aquí, es la reestructuración y eliminación, ¿no?, cancelación de la deuda hipotecaria, ¿no? Eso es el primer tema que toca, ¿no?, y que articula cómo se debe renegociar, dar una segunda oportunidad, etc., ¿no? Que esto ya, obviamente, sigue habiendo desahucios por ejecución hipotecaria, pero ya son muchos menos, ¿no? Esta crisis forma parte del pasado. Pero sí que es verdad que hay elementos en esta ley que son súper importantes para el presente y que para los movimientos y las organizaciones sigue siendo muy útil esta ley y sigue funcionando en términos generales, ¿no? Una es la obligación del alquiler social por los grandes propietarios, que esto es un tema que creo que está un poco relacionado con lo que aquí estabais comentando, ¿no? En teoría,
digo en teoría porque el poder legislativo también funciona de una forma que a veces, aunque haya leyes, no se respetan, ¿no? Aquí lo que vemos es que hay una tensión entre la ley que defiende el derecho a la vivienda y la ley del derecho a la propiedad. En términos, delante de un juez, pesan más los procedimientos del derecho a la propiedad. Y esa ley lo que intenta es poner otros procedimientos para pues hacer más lento el proceso de desahucio, y una de las cosas es que si es un gran tenedor, un gran propietario, quiere decir que tiene más de 15 viviendas, tiene la obligación de ofrecer un alquiler social antes de ejecutar el desahucio. Claro, eso a la praxis ha funcionado muchísimo, pero también tiene algunos defectos. Porque hay jueces que lo que hacen es esperar mucho tiempo, pero al final se acaba produciendo el desahucio también, ¿no? En algunos casos, no en todos, ¿no? Es decir, aún está en fase, o sea, está empezando, creo, a calar bien en el juzgado, ¿no? Esta ley, pero también hay un proceso de adaptación, ¿no? Pero este yo creo que es el aspecto más interesante de esta ley, ¿no? La obligación de ofrecer un alquiler social antes de desahuciar. La segunda es la obligación de la administración, cuando se trata de un pequeño propietario, de ofrecer una alternativa. No puede haber un desahucio sin alternativa, ¿no? Eso es muy bonito, pero obviamente lo que pasa es que hay un 1,5% de parque público de vivienda, lo que implica que en la mayoría de casos no hay alternativa real. Lo que hay es pues, una pensión unos días, unos meses y algunos parches aquí y allá, ¿no? Por eso, una de las cosas que es importante, aquí es el cuarto punto, ¿no? Son las multas contra las viviendas vacías, ¿no? ¿Vacías? Creo que has dicho algo. ¿De volumen? Sí. Entonces, eso es muy importante porque de alguna forma lo que también se dice en esa ley, que luego, bueno, hubo otra ley que intentó modificar esta para mejorarla, pero ha sido cancelada por el Tribunal Constitucional, ¿no? Pero en fin, esa ley por primera vez lo que hace es decir, las viviendas vacías tienen que ser multadas, y la ley que se proponía mejorar, ¿no? Que ahora está empezando la PA a tramitarla también con el gobierno catalán, es una ley que diga que además las viviendas vacías tienen que entrar a formar parte de forma obligatoria del parque público, ¿no? Si no a perpetuidad, como mínimo durante un periodo largo de tiempo, para poder dar un uso social, ¿no? A la propiedad. Bueno, y finalmente uno de los puntos, evidentemente, es prohibir el corte de los servicios básicos de electricidad, agua, cuando la gente no puede pagar, ¿no? Eso es una ley, como he dicho, que sale de la primera ola de crisis de vivienda que tiene que ver con ¿no? los desahucios masivos, ¿no? Sobre todo gente que ha perdido todo, ha perdido la casa en propiedad, se han quedado endeudados, han perdido todo su patrimonio, y por lo tanto es una ley que lo que sí que hace es que está ligada a la vulnerabilidad, ¿vale? Tú, para poder acogerte a esta ley, tienes que demostrar que eres vulnerable, que tienes pocos recursos, etc., ¿no? Bueno, entonces, esa ley es una de las inspiraciones para la ley de vivienda estatal, y ya como veremos, tampoco hay algunas cosas que no recogen. Luego está el tema, la que yo conozco mejor, ¿no? Que es la regulación de rentas, que es la ley que se impulsó desde el sindicato de inquilinas en los últimos 3 años que, bueno, el sindicato existe desde hace 4 años y medio, más o menos, y desde hace 3 años la campaña fundamental del sindicato ha sido la de regulación de precios, ¿no? Ahora luego explicaré cómo lo hicimos. Básicamente es una ley que se aprobó en septiembre de 2020 en Cataluña, y que el elemento principal que tiene es prohibir las subidas de precio de todos los alquileres y obligar a algunas bajadas de precio, ¿vale? Eso es muy importante, tiene un límite doble la ley de regulación de rentas. El límite, por una parte, es el anterior contrato. Ningún alquiler puede subir más del que ya tenía el anterior contrato, es decir, si yo renuevo el contrato de alquiler, tiene que seguir el mismo precio, pero si yo me voy a otro piso, me tienen que dejar el mismo precio de la anterior persona que estaba viviendo en ese piso, ¿no? El otro límite es hay un índice de precios del gobierno catalán, que es una media del precio por metro cuadrado bueno, según el tamaño del piso
en la zona, ¿no? Es un índice bastante elaborado técnicamente. Eso es un tema muy importante. Creo que para tener una regulación que funcione tenemos que tener un índice que dé transparencia al mercado, en el sentido de que realmente dé la información real del mercado, porque las plataformas, ¿no? Tipo, no sé si Idealista también, supongo, en fin, no es para nada transparente, estos son precios totalmente hinchados, ¿no? Entonces, el índice de la Generalitat lo que hace es dar una media. Si tu alquiler está por encima de la media, tiene que bajar, ¿no? Y por eso decimos que son dos límites, ¿no? Dos límites que van, pues, que digamos, de forma simultánea, ¿no? Que actúan de forma simultánea. Vale, una gran diferencia de esta ley con respecto a la ley antidesahucios, que es más para la emergencia social, por entendernos, es que es universal y no hace distinción entre grande y pequeño propietario. En cualquier caso, yo diría que casi de forma irónica, lo que hace es revertir la lógica de la vulnerabilidad y decir, si el propietario es vulnerable, o sea, la persona, ¿no? El rentista, si es vulnerable, pues si el propietario es más pobre que el inquilino, vale, no aplica la ley. Pero esto es un 0,000 de casos, ¿no? No, pero claro, es la típica, o sea, el típico argumento de no, porque la pobre señora que es pensionista y pobre y tiene alquilado el piso, no la vais a dejar subir 400 euros, pobre, necesita 400 euros, bueno. Pues no, porque, y además, normalmente ese tipo de propietario, lo que hemos visto en el sindicato, son personas que suelen negociar de forma mucho más fácilmente, ¿no? Unas condiciones que sean buenas para nosotros, ¿no? Entonces es un argumento que no sirve, pero es muy importante porque no sé cómo es la estructura de la propiedad en Lisboa y en Portugal, pero en España la sospecha es que está muy fragmentada la propiedad, ¿no? Es decir, cada vez está más concentrada, pero hay un porcentaje muy elevado de alquiler en manos de pequeños propietarios. Y digo pequeños porque estamos hablando de que hay mucha gente en Barcelona, que es donde hay datos, ¿no? Científicos, porque hay un observatorio de vivienda que está levantando, ¿no? Haciendo un levantamiento de los datos. Hemos visto que un 70% de los inquilinos viven en casas que están en manos de pequeños propietarios, pero claro, pequeños quiere decir menos de 15. Luego tienes muchos que están con más de 6, más de 4, ¿no? Más de 2, está como fragmentada la propiedad. Entonces, si no se aplica de forma universal sobre todos los inquilinos, una regulación deja de tener efectos. Y luego, finalmente, pues hay algunas excepciones que no se aplican, ¿no? Propietario pobre, pisos muy grandes, alquiler social, etcétera, ¿no? Y luego también decir que es una ley que se aplica en municipios donde hay una declaración de área de mercado tenso, que quiere decir básicamente que el precio ha subido 3 veces más que los salarios en los últimos, creo que era 5 años, y una serie y un par de parámetros más del esfuerzo, ¿no? Que se hace a la hora de pagar, la distinción entre renta per cápita y renta media, etcétera, ¿no? Cuando un municipio es declarado forma de área de mercado tensa, se le aplica de forma automática esa regulación de precios, ¿vale? Cuando se publicó la ley, de forma automática, unos 70 municipios entraron en la declaración de área tensa y al cabo de un año, es decir, ahora, tuvieron que renovar esa declaración. La sorpresa, ¿cuál es? Que todos han renovado. Ha habido municipios que no estaban declarados, que se han declarado. Ahora estamos en torno a los 90 municipios, es un éxito de la ley, ¿no? Claramente. O sea, todos los municipios quieren estar dentro de la regulación y también la cosa irónica es que muchos de los municipios son municipios gobernados por el Partido Socialista, por el PP, como Badalona, como el Hospitalet, como ciudades que son importantes en el área metropolitana de Barcelona, ¿no? Y eso, ¿no? Es un tema interesante. Incluso la ciudad, la que ahora es ministra de Agenda Urbana, o sea, de Fomento de España, era una alcaldesa, ¿no? Socialista de una ciudad que está cerca de Barcelona, que ahora pues, también ha declarado zona tensa otra vez, ¿no? Son ironías un poco de la vida. Vale, entonces,
para explicar un poco, bueno, los resultados más o menos ya lo he explicado, ¿no? Las dos leyes han dado resultados positivos en Cataluña. La ley de la PA, la ley de 2015 antidesahucios, es una ley estabilizada, está aprobada, está declarada constitucional, pero pero de todas formas las mejoras necesarias que querían hacer también están en peligro, ¿no? Se han declarado inconstitucionales, ahora están siendo renegociadas, etc. En el caso de la ley de regulación catalana, los resultados también han sido positivos al cabo de un año, han bajado los precios con más intensidad en los municipios regulados que en los no regulados, y lo que decían, ¿no? Lo que dicen siempre, en fin, la patronal inmobiliaria siempre dice como si se regula el precio va a caer la oferta, ¿no? Pues no ha caído la oferta. Ha habido regulación, la oferta de alquiler es exactamente la misma, incluso se ha ampliado, hay más contratos de alquiler que nunca, entonces todo lo que se decía que iba a ser un desastre, pues no ha pasado, ¿no? Pero es una ley que ahora mismo está en una situación muy delicada porque, bueno, básicamente está recorrida por el Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional la recurrió el PP y ahora también el Gobierno por una cuestión competencial en teoría. O sea, el Gobierno lo ha hecho por una cuestión de competencias, el Partido Popular lo ha hecho por una cuestión de fondo, ¿no? De que no creen que debería estar regulado el alquiler. Entonces, es una ley que está en un momento frágil, que puede ser declarada inconstitucional, pero que lo que ha hecho es impulsar claramente el debate a nivel estatal. El sindicato lo que va a intentar de todas las vías posibles es que no se suprima la ley, y la forma más segura de que la ley siga vigente en Cataluña es tener una ley exactamente igual a nivel estatal. Pero ahora explicaremos un poco, pues la ley estatal de momento no está llegando al nivel de las leyes catalanas, ¿no? Y eso es un peligro también. Bueno, aquí tampoco me voy a extender mucho, pero básicamente explicar que las dos leyes han sido fruto de una movilización permanente que además no solo era una movilización tipo manifestación, con carteles y tal, sino que era poner en práctica lo que luego queríamos que fuera ley, ¿no? En el caso de la PA, pues es muy famosa por su actividad de parar desahucios, ¿no? Y la PA, ya antes de que hubiera una ley que obligara a los alquileres sociales, ya hizo campañas muy fuertes contra los bancos, ¿no? Para forzarles a hacer alquileres sociales antes de que fuera obligatorio, y lo consiguieron, ¿no? Impulsaron la ley de forma popular, juntando más de 150.000 firmas, y una de las actividades que también hace la PA es recuperar viviendas vacías, ¿no? Que es ocupar pisos que están vacíos y que deberían ser, o entrar a formar parte, ¿no? Del parque público social de vivienda, ¿no? Y en el caso del sindicato, pues una de las acciones más importantes que ha hecho el sindicato es la campaña Ens quedem, que quiere decir nos quedamos, nos ficamos, y ligada a la regulación ya, ¿no? Regulación de precios ya, que básicamente lo que ha promovido el sindicato ha sido que la gente normal, la gente que digamos, por así decirlo, clase media, media trabajadora, etcétera, no obedeciera a las subidas de precios, es decir, no, yo no acepto una subida de precio y me quedo en mi casa y no me voy, y si tienen que venir a echarme, que me echen, ¿no? Promovimos esa campaña de desobediencia civil. Bueno, las fotos que hay, pues es un ejemplo de unos pisos, un fondo de inversión, que ya vemos las pancartas, ¿no? Ens quedem, no queremos subidas abusivas, etc. Y luego también se hizo una manifestación para pedir la regulación de precios, ¿no? Es decir, ligar un poco la acción cotidiana, ¿no? De resistir, de desobedecer, con una petición clara, pues, para una modificación legislativa también concreta, ¿no? Y ahora, ya para terminar, el tema de la ley de vivienda, cómo está ahora mismo, o sea, cuáles son pues, las potencialidades y los peligros que tiene la ley de vivienda. En realidad, voy a hablar solo de las amenazas o los peligros. Claro, la potencialidad obvia es que no había una ley de vivienda en España y ahora habrá una. Y que eso será el terreno de juego para ir haciendo, ¿no? Mejoras y para ir impulsando cambios. Una de las cosas es pues, regular por primera vez en la historia de la democracia el derecho a la vivienda constitucional. Por fin tendrá una ley que refleje ese derecho a nivel estatal, ¿no? Pero ¿cuáles? Bueno, las amenazas claramente son que en el caso de la regulación de rentas, sobre todo, es que la ley
para nosotros la ley estatal es fundamental para mantener viva la ley catalana. Pero lo que hace la ley estatal es rebajar los criterios de la ley catalana, con una cosa muy simple, que es que la definición de gran tenedor sí que se rebaja, es 10 y no 15, pero solo los grandes tenedores se verán obligados a regular los precios y los pequeños propietarios pueden hacer lo que decía la Rita de incentivos fiscales, etc. Que eso, a la práctica, quiere decir que dejas fuera de la regulación de precios al 70% de la población. O sea, el 70% de los inquilinos no va a tener regulación de precios, ¿no? En fin, ese es el problema más grande que tiene la ley estatal en relación a las rentas. Por lo que hace a los despejos, exactamente lo mismo. No protege a las personas vulnerables de los desahucios de forma efectiva. Es todo bla bla, pero no hay realmente mecanismos claros como los que sí que hay en la ley 24/2015. Por ejemplo, no obliga a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social, cuando la ley catalana sí que obliga y sí que funciona, ¿no? Y finalmente tampoco tiene mecanismos duros, ¿no?, para promover la vivienda pública. En un déficit, en el Estado español hay un déficit increíble, ¿no? Tenemos solo un 1%. Claro, decir que el Estado se hará cargo de las personas vulnerables quiere decir que el Estado pagará los alquileres hinchados, porque no estarán regulados, a los propietarios para mantener a las personas sin ser desahuciadas. Eso es una transferencia de dinero público a los bolsillos de los rentistas sin hacer cumplir la función social de la propiedad, que sería pues coger esas viviendas vacías, ¿no?, y devolverlas al parque público. O bueno, después también, si queréis, podemos hablar del tema de la Sareb, que es un poco más complicado, pero que algunos conoceréis. Simplemente, pues después de la crisis en España, el Banco Malo compró, ¿no?, toda la vivienda que eran activos dañados de la banca, y ahora se la han vendido otra vez a los fondos de inversión, de forma que una potencialidad que había claramente, ¿no?, para hacer vivienda pública, pues se ha ido perdiendo, y aún quedan algunas viviendas, pero bueno, en fin, hay una deuda pública increíble, en fin, es un desastre, ¿no? Pues no hay ninguna medida para decir, bueno, pues las viviendas que quedan del Banco Malo, que es público, de la Sareb, van a ser públicas, ¿no? O vamos a retirar el uso, que no la propiedad, pero el uso, aunque sea, ¿no?, a cedir el uso de las viviendas vacías de los fondos de inversión. No hay nada, no hay ningún tipo de medida de ese tipo, ¿no?, cuando la ley popular sí que la tenía. Entonces, bueno, es una victoria. O sea, de momento estamos en un escenario, creo, desde hace, pues, 15 años, bueno, 10, 15 años, de victoria en el sentido de que cada vez hay más músculo, más organización, ¿no?, con la PA, sindicatos de vivienda que hay en muchos pueblos y barrios, y los sindicatos de inquilinas, que cada vez son, ¿no?, más abundantes en Cataluña y en el resto del Estado. Pero a la vez, y esto al lado, o sea, realmente somos capaces de hacer que algo era tabú, ahora ya no es tabú, sino que es condición sine qua non, ¿no? Hay que regular los precios, el problema es cómo. Eso ya es una victoria, es decir, lo que está claro es que sí que se puede, pero que hay que ver cómo cada vez afinamos un poco nuestra estrategia, ¿no? Que al final pues tiene que ser pedir realmente leyes que sean totalmente satisfactorias y ir cediendo en algunos campos, pero hay que ir a por todo, ¿no? Ya está, un poco de esto es nada. Então, eu queria só dar aqui 3 ou 4 notas de coisas que me suscitou a apresentação da Marta. Uma é que uma coisa que falta aqui, e realmente nós não sabemos, é que nós não conhecemos a propriedade neste momento em Portugal. Cada vez que tentam passar leis no Parlamento e vêm logo dizer coitados dos proprietários, os proprietários não podem ser eles. Nós não sabemos neste momento quem são os proprietários, porque a propriedade tem vindo a alterar-se brutalmente, sobretudo depois da crise financeira internacional. Nós não conhecemos quem são os proprietários, como é que está distribuída a propriedade e tudo bem que haverá ainda muita propriedade que é fragmentada, mas quem arrenda, não é? Quem arrenda eu acho que era preciso conhecer e é preciso saber exatamente de quem e do que é que estamos a falar quando falamos em propriedade. Depois, queria dizer também que há sempre aquela ameaça de que a regulação das rendas vai diminuir a oferta.
que é um argumento neoliberal da economia vigente, que é toda uma fantochada. Mas, e só para dizer, desculpa lá se economistas que estiverem presentes na sala, mas estamos disponíveis para discutir. A questão é, a própria liberalização das rendas aqui, ou seja, a chamada Lei Cristas, não é, que depois não foi alterada, a liberalização das rendas que aconteceu a partir de 2012, o que veio fazer até agora foi que diminuiu brutalmente a oferta. O argumento era: vamos liberalizar e dinamizar o mercado de arrendamento. A partir de agora vai aumentar a oferta, vão baixar os preços. Tudo ao contrário. Aumentaram os preços, diminuiu brutalmente a oferta, porque o nosso mercado está todo a ser orientado para a venda e para o investimento estrangeiro e para a venda. E por isso é realmente o contrário. É claro que há várias gerações de regulação de rendas. Aqui, cada vez que se fala em regulação de rendas, diz: querem congelar as rendas, isto foi o fim das cidades, que acabou com as nossas cidades. Nunca falam de todos os incentivos fiscais à compra de casa própria e ao abandono da cidade para a expansão urbana. Mas é claro que a regulação de rendas tem que ser feita em simultâneo com outras medidas complementares diversas que impeçam também que as casas fiquem vazias, que reduzam o número de apartamentos turísticos e etc, etc, etc. Eu quero, pronto, finalmente parece-me que, na verdade, o que nós queríamos e o nosso objetivo último é queremos uma socialização da habitação, no sentido de que temos que retirar a habitação do controle do mercado. A socialização da habitação é que ela seja ou pública ou que seja controlada pela sociedade. E a socialização da habitação é o que nós queremos. Ela não pode estar entregue ao mercado. E claro que isso só vai acontecer, e na medida daquilo que nós quisermos, consoante o nível de organização e de força social que tivermos na sociedade. Isso é que é o que está por fazer, por continuar a fazer. E eu acho que o exemplo catalão é uma inspiração bastante grande relativamente a anos e anos de lutas e que não param, que não vão parar, porque realmente é central o imobiliário para a acumulação capitalista hoje, que se está a transformar num capitalismo extremamente rentista. Bem, vou-me calar, quero passar agora a palavra a outras pessoas que estão aqui na sala. Nós estamos 6h20 e gostaríamos de estar aqui até às 7, 7 e pouco, mas também gostaríamos muito de vos ouvir e por isso a única coisa que digo, vou tentar controlar um pouco. Quem quiser falar, que diga, que levante o braço, que se inscreva e ao intervir, ter atenção só, porque quanto mais nós falamos, menos deixamos os outros falar e eu também tenho que calar. Pronto. E queria saber se querem intervir, quem quer intervir, e estamos disponíveis e vamos lá. António, começa já e depois outras pessoas podem... Ora, boa tarde, parabéns pela iniciativa. E apresente-se. E cumprimentar todas e todos que estão. A lei de mercado é sobreposta a qualquer outra lei. Quando há jeito, em períodos eleitorais ou pré-eleitorais, criam-se novas leis, criam-se novos regulamentos, mas o que tem determinado a habitação é a lei de mercado. Sobrepõe-se a tudo. Com esta conversa, aqui, estou de acordo com a Rita quando fala da questão da economia. É uma treta. Porque é o mercado que regula, é o lucro que regula. Enquanto não houver um movimento social forte que imponha aos governantes, aqueles que nos desgovernam, novas medidas na prática, não vai haver resposta ao problema da habitação. E passei por movimentos sociais pós-25 de Abril que impuseram o projeto SAL e outros. O PER foi imposto pela Comunidade Europeia face à má imagem do país.
à entrada de Lisboa, por todo lado. Foi uma lavagem. Mas o problema estrutural da habitação foi transferido da barraca para as novas habitações. Isto é, as pessoas levaram a barraca com eles. Porque não houve um trabalho amontante no processo de realojamento. E cometeram-se crimes muito graves que ainda as pessoas estão a pagar por isso. E futuras gerações ainda vão pagar. Portanto, eu penso, e tenho participado há 2 anos para cá em vários fóruns e conferências sobre habitação, organizados por várias instituições e organizações que abordam a temática. E todos vão parar ao mesmo problema dos despejos, a resposta, a falta de habitação pública, porque é a habitação pública que pode regular o mercado. Tem um poder importante, não é determinante, mas tem um poder importante para a regulação do mercado. Sem resposta da habitação pública, o mercado continuará a deriva. Luís Mendes, geógrafo, ativista, mas aqui em representação da Associação de Inquilinos Lisboenses. Agradecer à Vita o convite e deixem-me dizer aqui algumas questões que são importantes para nós. Gostaria da apresentação das 3 oradoras, quer da Rita, quer da Fátima, também já conhecemos, e a Marta. Mas aquilo que nos preocupa particularmente tem que ver aqui com alguns tópicos, também com a regulação das rendas, naturalmente, mas alguns tópicos mais recentes de discussão que para nós são bastante importantes. O primeiro tem que ver com aquilo que o António acabou de dizer, e é transversal a todo o cenário que foi feito pela mesa, e muito bem, que é que temos aqui o regime de mercado a estabelecer quase como uma religião sacrossanta, não é? Tudo o que é do ponto de vista da produção de habitação ou do arrendamento. De facto, a nossa Constituição da República Portuguesa prevê 3 regimes de propriedade ou de ocupação do ponto de vista da habitação e que não são cumpridos ou que são cumpridos de uma forma extremamente desfasada e muito desequilibrada. O regime de mercado livre, está previsto na Constituição, o regime social e o regime cooperativo. E estes 3 regimes estão desarticulados entre si. Portanto, neste momento, Portugal, à escala até mundial, talvez seja um dos... A nível da Europa é seguramente. Mas à escala mundial é um dos países onde o mercado vigora em quase 100% da realidade nacional. E, portanto, havia que todas as forças que se gerarem, nesse sentido, também já vou terminar no seguimento do que o António estava a dizer, todas as forças de contrariar esta lógica e esta racionalidade do mercado são importantes, porque ele é completamente hegemónico, ele é dominante e domina também as subjetividades e as percepções. E aí o neoliberalismo, como ofensiva cultural e com uma capa deste capitalismo rentista e financiarizado, que falou muito bem a Rita, trabalha muito bem as subjetividades. Eu lembro, nós estávamos em 2016 naquele debate que houve na Trienal da Arquitetura, falou-se em despejos e em expulsões e houve uma gargalhada geral de 5 centenas de pessoas. Era o debate de quem vai poder morar em Lisboa. Lembro-me de haver um riso geral de pessoas que havia um completo desconhecimento dos despejos. Eu próprio, até muito tarde, defini que eles não existiam, ou que eram muito suaves, ou que eram muito pontuais, nunca são suaves, não é? Mas que as pessoas não reconheciam sequer a importância aqui dos despejos ou das expulsões. Era de facto tabu e continua a ser em parte tabu. Hoje muito mais a regulação das rendas do que os despejos. Porque felizmente houve também um trabalho de agenciamento e de promover certas narrativas na comunicação social, quer na agenda política, quer na agenda pública, que ajudaram a que isso se afirmasse. Outra coisa que nos preocupa tem que ver com o PRR. Naturalmente que o PRR tem uma narrativa que é uma narrativa que cola muito, digamos, à situação de crise pandémica e é a narrativa de que é de facto uma oportunidade para a produção habitacional. E é, do ponto de vista factual, o dinheiro que é injetado, muito dele a fundo perdido, mas comunitário, vai permitir alargar grandemente a possibilidade aos municípios de executarem
política de habitação, ao Estado, que é um nível local, de executar. Mas isso coloca-nos aqui um outro problema, que é, de há uns anos esta parte, a política pública de habitação tem sido transferida do Estado Central para os municípios sem qualquer cuidado do ponto de vista quer dos recursos económicos, financeiros, como também técnicos e humanos. Neste momento, a produção de habitação pública que está prevista no âmbito do PRR está a ser feita no âmbito da definição de estratégias locais de habitação, que depois são aprovadas pelo Instituto de Habitação e Habitação Urbana, não é? O IU. O dinheiro é, portanto, injetado, dinheiro do PRR que já não chega, nós estávamos a meio digamos, da candidatura ao PRR e já diziam algumas pessoas entendidas no assunto que acompanhavam, e depois a informação também não é transparente, que acompanhavam que as estratégias locais de habitação, que eu penso que eram 60, a nível nacional já tinham esgotado mais de metade do orçamento do PRR, portanto, é de facto uma oportunidade, mas tem de se acautelar porque os municípios neste momento não têm a possibilidade de, sozinhos, mesmo com esta tranche de bastantes milhões, não têm sozinhos a possibilidade de pôr em marcha este tipo a escala e a envergadura de uma verdadeira política pública de habitação. E é que o Programa Nacional, o Plano Nacional, chamem-lhe como quiserem, o Programa Nacional de Habitação, que neste momento está em consulta pública, também não reconhece isso. Portanto, o Estado Central lava as mãos, exporta competências em catadupa a nível local, incluindo para o próprio INU, mesmo com a lei orgânica de transferência e reconfiguração dos recursos humanos, se não existir um suporte, um reforço económico e financeiro da própria estrutura, ela não aguentará. Aliás, a Rita, em reunião recente, estava também o Simone e outros da PDH, discutimos isso e neste momento não se percebe como é que o IRU vai poder, mesmo com delegações regionais, etc., vai poder dar concretização a esta política pública. Portanto, há aqui uma questão de falsa descentralização, não é? Porque nós estamos a desconcentrar competências e encargos, mas depois não estamos a facultar os recursos técnicos e humanos, portanto, se bem que os económicos já sejam em parte assegurados pela verba do PRR, há toda uma questão humana, de recursos humanos e técnicos, que depois não está a ser também tratada. E isto é importante, de chamar a atenção para esta falsa descentralização, que na verdade é uma desconcentração. O que nós precisamos mesmo era de uma regionalização, mas isso é matéria para outro seminário e para outro sábado. O que nos preocupa também, do ponto de vista da AIL, para além da questão da regulação das rendas e deste sobreaquecimento brutal do mercado e da emergência que esta crise de habitação implica, vou ser mais rápido, tem que ver com a reabilitação energética do edificado. O PRR tem rendimento e verba, afeta sobretudo a reabilitação energética e estimula quer o público, quer o privado a fazer essa reabilitação. Ora, estas obras de reabilitação energética do edificado implicam obras profundas que, à luz da lei do arrendamento vigente, são a principal causa de despejos. Ou seja, nós podemos vir a ter despejos promovidos pelo próprio PRR. E nós, em vários fóruns, com diálogo em vários stakeholders, incluindo até com a empresa municipal de energia Lisboa Inova, com todos os stakeholders com quem temos articulado, temos chamado a atenção para esta questão. Se não se divulgar a lei de 2012, portanto, o RAL 2012, vulgo lei dos despejos, como é muito bem conhecida pelo povo, nós não vamos conseguir ter uma consecução de política pública favorável a um arrendamento mais eficiente e mais acessível, portanto, entre procura e oferta. Estamos a falar também de mercado, a gente não pode esquecer isso. Mas queria alertar para esta situação porque noutros países da Europa, onde a reabilitação energética do edificado com isenções fiscais, etc., está a operar há algum tempo, já está a produzir despejos gravíssimos por via desta situação. No mercado neoliberalizado, mercado de arrendamento neoliberalizado como o que temos em Portugal, mais ainda vamos ter essa situação. Sabendo que, mesmo o governo de Jeringonça, todas as alterações que foi fazendo pós 2015, essas alterações não foram suficientes. Portanto, neste momento, a lei de 2012, já passaram 10 anos, e a lei claramente é uma lei caduca. Eu penso que, e também instigava aqui os nossos políticos e os nossos parlamentares presentes,
a terem esta consideração que não há muito mais a fazer a esta lei, é mesmo pedir a sua revogação e aprovar e promulgar uma nova. Muito mais equilibrada. Isso é outra questão. Nós, quando falamos de arrendamento, temos que perceber que estamos a falar de um mercado. Nós estamos numa sociedade de mercado. E o mercado de arrendamento funciona com uma vocação económica, não é? Com uma função económica. Claro que nós queremos puxar a brasa à função, a brasa à nossa sardinha, neste caso aos grupos que aqui estão presentes, à função social. Mas não podemos esquecer que há também uma função económica. E aquilo que a Rita disse, a Fátima e também a Marta, ao contexto catalão e espanhol, é fundamental perceber, do ponto de vista até dos censos, os censos nos puderem dar essa informação, e penso que poderão dar, era fundamental perceber que tipo de mercado é que temos, que tipo de operadoras e de proprietários é que temos. Porque, do ponto de vista, por exemplo, mesmo de fiscalidade, os 28% que um senhorio paga de igual forma, seja que tenha um apartamento de Alfama de 50 metros quadrados a pedir uma renda de 1000 euros, ou seja, ou tenha um apartamento de 120 metros quadrados em Benfica a pedir 500 euros de renda. Claro, o valor é bastante disparo da realidade, mas o que eu quero dizer é que um proprietário que aplique rendas especulativas, ou um proprietário que aplique até uma renda um pouco abaixo do mercado, eles são taxados da mesma maneira. E por isso é que nós, na AIL, também defendemos que deve haver uma gradação progressiva do ponto de vista da tributação. Ou seja, quanto mais especulativa for a renda, mais tu tens que pagar em termos de impostos. E isso é importante, até pode ir até metade, se calhar, do rendimento. Portanto, essa taxação progressiva é muito importante. Depois também defendemos a questão da monitorização do mercado, ou seja, tal como existe um registro nacional de alojamento local, também devia existir um registro nacional de propriedade arrendada ou com vocação para arrendamento. De uma forma a garantir que há características, digamos, condições de habitabilidade, características de conservação dos locados a arrendar, que sejam visíveis e transparentes numa plataforma. E isso até permitiria às autoridades públicas um estudo de monitorização mais interessante, não é? E importante para depois aferir a tomada de decisão. Finalmente, concordar com o António, isso acho que é uma premissa que todos nós aqui concordamos, com que o direito à habitação é também direito ao lugar, é também direito ao habitat, e que, para nós conseguirmos conquistar mais terreno para o direito à habitação em comparação com o direito à propriedade, que também é um direito constitucional, mas que o entendimento que é feito pela subjetividade neoliberal é sacrossanto, por comparação até ao direito à habitação, nós temos que todos apoiar de uma forma unitária e muito forte esta correlação de forças que se tem que criar em articulação com o Parlamento e as nossas instituições representativas, com uma mobilização também muito forte do ponto de vista popular e da ação coletiva. E só da correlação de forças e de junção e articulações que se façam entre estes dois planos, contra aqueles que defendem uma cidade pelo lucro, pelo valor de troca e não pelo valor de uso, porque é disso que estamos aqui a falar. Nós temos aqui claramente uma oposição entre uma cidade de valor de uso e uma cidade de valor de troca. E estas duas cidades gladiam-se. E é estes dois paradigmas que vigoram sobre a produção de habitação. E é isso, não só também espaço público, etc. Mas era necessário nós termos mais força, e por isso é que estamos aqui hoje também para dar força aqui a esta sessão, para de forma a conseguir articular com as forças políticas, gerar uma correlação de forças que seja favorável para o lado do uso da cidade da maioria, até um urbanismo e uma habitação mais progressistas e mais emancipatórios e transformativos da realidade. É isso que eu queria dizer. Sim. E então, atenção que tem o microfone aqui. Eu queria aproveitar, eu sou canota, faço parte da vida, então falo enquanto ativista nesse momento. Portanto, eu queria aproveitar da tua presença, Marta, do Sindicato dos Inquilinos e da vossa experiência, para fazer uma pergunta que pensei quando o Luís estava a falar dessa arquitetura, né, de descentralização, né, que é uma coisa que
veio acontecendo faz 2 décadas, pelo menos, em vários não é apenas na habitação, em muitos assim, terrenos do Estado social em geral. Então, onde há uma responsabilidade que a pouco é descentralizada a um nível local, sem que haja recursos consequentes, né? Ouvindo assim a Marta, achei muito interessante, em geral, toda a experiência da autonomia espanhola, catalã, etc. É muito interessante porque recomeça justamente do local, né? Do local descentralizado, então hiperresponsabilidade, mas sem ter aqueles recursos que permitem realmente de aplicar as políticas sociais, etc. Por isso, acho interessante como dinâmica, né? Recomeçar do local, também ao nível de proposta de leis populares, etc., para depois forçar e conseguir enfim, chegar até um nível nacional, né? Assim, essa primeira observação, que acho uma dinâmica interessante sobre a qual nós, enfim, associações que estão no terreno deveriam refletir mais. E depois fiquei interessada no que tu estavas a contar sobre os municípios, os bairros, né, ditos de detenção, como é que se... Tensionadas. Sí, área de mercado tensionado. Áreas de mercado tensionado e da maneira na qual a pouco aderiram, né? Se tu podias nos contar, descrever um pouco melhor como é que isto funcionou. E pronto, outra coisa, a Rita começou dizendo, pronto, falta-nos desde a lei crista e, enfim, esta vaga de liberalização que houve em Portugal, mudaram muitas coisas, né? Não apenas no mercado da renda, mas também em geral, uma intervenção de atores que não existiam antes e, portanto, ainda não temos uma fotografia clara. Pode ser que o censo esperamos que ajude, mas pronto, estava a perguntar-me o Sindicato de Inquilinos, o movimento de habitação em geral na Catalunha, quais dados tinha no momento no qual começou a trabalhar numa proposta de lei popular. Se havia, enfim, uma leitura, uma fotografia clara do que era o mercado da habitação naquela altura. Obrigada, Carla. É o Agostinho. Boa tarde, eu sou Agostinho. Eu sou espanhol, eu morava antes em Barcelona, moro em Lisboa há 5 ou 6 anos. Tinha uma pergunta para a Marta, obrigado pela tua apresentação. Pelo que percebi, a lei de controle de renda toma como base o anterior contrato de aluguer de uma casa determinada. E a minha pergunta seria: o que acontece com o mercado informal que não há contrato? E, sobretudo, ou seja, o que quero saber é se vocês falaram sobre esse assunto, se têm alguma estratégia de como confrontar esse assunto, sobretudo pelo tema das plataformas e de plataformas que apareceram tipo Spot at Home, que são plataformas específicas para contrato de médio prazo, que eles, para evitar a lei de arrendamento, fazem contratos máximos, alugueres máximos de 11 meses e mínimos de 1 mês, ou seja, para evitar a lei de apartamentos turísticos e para evitar a lei de arrendamento normal, têm contratos entre 1 mês e 11 meses. E quando uno va a ver a oferta destas plataformas, a oferta é muito maior que o que existe em plataformas como Idealista, que em teoria é para o mercado tradicional. Acontece a mesma coisa em Lisboa, há mais oferta neste mercado flotante que na oferta de aluguer permanente. E a minha pergunta é se vocês
falaram sobre esse assunto e que estratégias podem ser implementadas para confrontar essa situação? Passo a palavra também à Eva. Olá, eu queria fazer uma pergunta sobre aquilo que eu sinto que tem sido um dos principais impedimentos para a luta que se tem tentado, que também tem crescido em Portugal, por mais acesso à habitação, que é o tabu de falar sobre a regulação de rendas. E eu sei que nas tuas intervenções finais tocaste um bocadinho neste ponto, mas se nós pensarmos que 90% do mercado está na mão de privados e sujeito a forças de mercado, e que só este dado torna-se óbvio que é preciso haver regulação de mercado, que é preciso haver intervenção estatal e que é preciso haver regulação de preços. E isto mesmo numa lógica, talvez direi não neoliberal, mas pelo menos clássica da economia, pronto. Se nós pensarmos que o bem que nós estamos a falar, que 90% está sob o controle privado, e o bem é a habitação, que é simultaneamente um bem essencial e um bem de investimento, torna-se óbvio que é preciso regular preços. E quando nós, mesmo numa altura de... Mesmo se nós estivermos a falar, e aqui tu falámos num objetivo muito da luta que nós tentamos travar na rua, se nós estivermos a falar com amigos, com pessoas, e dissermos tudo isto, toda a gente sente na pele, que vive em Lisboa, que não é possível viver em Lisboa. Mas quando nós dizemos é preciso regular rendas, o primeiro argumento que eu nunca tenho uma resposta, de facto, e que não sei o que dizer, é por causa do congelamento das rendas durante décadas que nós até temos menos casas hoje, porque os coitadinhos dos senhorios não conseguiram fazer obras de reabilitação. E depois, muitas vezes, quando nós temos esta discussão, muitas pessoas dão exemplos que, de facto, não temos dados concretos, mas parece-nos real pelo que sabemos na nossa vida em Lisboa. Dão-nos um exemplo, por exemplo, se nós olharmos para um prédio, se calhar tem uma casa com um habitante que ainda tem uma renda congelada e, portanto, o senhorio não consegue fazer as obras que precisa e alugar as casas seguintes. E, de facto, eu acho que depois nós acabamos por nunca conseguir discutir, ou seja, a questão da regulação de rendas não entra no espaço de discussão político, porque existe este meio que monstro, que eu nem sequer sei se é realmente verdade, se calhar era preciso estudar. Foi mesmo por causa do congelamento que nós temos os prédios de luto, se calhar era preciso haver este estudo, mas de facto eu gostava de perceber como é que nós conseguimos contra-argumentar, porque esta ideia é muito forte na mente coletiva de todas as pessoas do português, especialmente em Lisboa. Pronto, então esta é a minha questão. É uma bela questão. Vou passar ao Simone, depois passamos para a mesa e depois passamos para o Manuel Gondai, se calhar. Super rápido sobre isto. Não é verdade, mas prefiro que seja a Rita explicar porquê. Não, mas eu acho que a questão interessante é que este tipo de conversa já demonstra que se fizeram muitos passos à frente, é que este tipo de discurso que agora tu tens com pessoas que estão fora dos movimentos, há 5 anos tínhamos dentro dos movimentos. Dentro dos movimentos, sempre que se levantava esta questão, havia alguém dentro dos movimentos, ou da academia perto dos movimentos, que fazia exatamente o mesmo discurso, que era o congelamento da renda. Então, já pelo menos conseguimos, dos movimentos, limpar-nos dessas coisas. A Rita vai te explicar claramente os detalhes, as coisas que podes utilizar, etc. Mas então, é bom que já temos um contexto em que nos libertamos de certas coisas e podemos ir para fora. Mas, claro, aliás, eu acho que uma das razões desse problema foi que durante muito tempo, até dentro dos contextos de esquerda, chamas como quiseres, havia esta obsessão para o congelamento da renda. Foi muito eficaz esta retórica até em produzir erros, que são erros crassos dentro dos próprios movimentos. Então, agora vamos lá fora. Mas eu acho que está a começar a mudar, já se começa a falar disso também fora, de formas que há uns anos eram completamente impossíveis. Então, um pouco de otimismo, acho.
Sim, eu fui muito fatalista. Não sei se Foste realista. não sei se é de retornar aqui à mesa, depois vamos ali outra vez, ou vamos continuar a ouvir aqui deste lado, o que é que vocês querem? É indiferente. Vá, tem mil É? coisas Então a vá. dizer, sim. Ah, consegue, vá. Vou responder primeiro as perguntas diretas, depois vou fazer alguns comentários sobre coisas que têm se falado. La primera pregunta sobre, bueno, era más bien como la dinámica del local al nacional, ¿no? que se implementa en el caso catalán. Yo creo que también, yo desconozco cómo funciona la estructura pues, territorial, ¿no? En el caso de Portugal, pero en España, pues claro, la autonomía catalana y la vasca están muy desarrolladas a nivel gubernamental. Una cosa como la que ha pasado en Cataluña, por muchos motivos, pero sobre todo también a nivel de capacidad gubernamental catalana, es muy superior a la que pueda tener Castilla y León. O sea, las dos son autonomías, ¿no? Quiero decir que es una estrategia que creo que es clave porque tensa el conflicto y propone una realidad alternativa, aunque también es verdad que obviamente los políticos catalanes saben que algunas medidas no llegarán a estar como implementadas mucho tiempo, es menos costoso políticamente aceptar según qué cosas progresistas porque sabes que el gobierno central pues las cargará. Pero es interesante, o sea, funciona bien para los movimientos y en algunos casos obviamente sí que hay una victoria final y se implementa, ¿no? Que sí que creo que igual aquí sería cuestión de ver en qué, o sea, yo qué sé, pues pongamos por ejemplo que el municipio de Lisboa tiene muchas competencias y capacidad, pues sería un sitio donde empezar a proponer reformas a nivel local para que luego, ¿no? Se desmitifiquen según qué cosas y pueda llegar, por ejemplo, una idea, ¿no? Como pasa en Berlín, que es un estado ciudad y tiene competencias para hacer según qué cosas. Luego, el tema de la declaración de mercado es simplemente de mercado tenso, los municipios, bueno, si los municipios sobre todo pueden declarar, pueden hacer un informe y votarlo en su asamblea municipal conforme se cumplen una de las 3 condiciones para ser declarada área tensa. Y ahora no me acuerdo de las 3, pero una era que los salarios hubieran subido más de 3 veces el precio del... al revés, que el precio del alquiler hubiera subido 3 veces más que los salarios. Y 2 más que no me acuerdo. Y es fantástico, pero si ahora lo consigo ver, también os lo diré. Pero bueno, son 3 criterios que tienen que ver con el sobreesfuerzo de las economías respecto al pago de la renta, ¿no? Y la ley fue desarrollada en un momento en el que ya llevábamos, bueno, o sea, hace un año pues llevábamos 3 años, ¿no? de existencia del sindicato. 3 años y un poco más, y sí que hubo, primero, un año muy claro de experimentación. O sea, creo que teníamos todos muy claro que una de las metas era, uno de los objetivos era tener una ley de regulación, pero el hecho de tener asambleas, ¿no? Como asesorías semanales con muchos inquilinos, ver cómo funciona realmente la relación entre inquilino y propietario, qué cosas hacen los propietarios para, ¿no? hacer trampas, qué cosas hacen todo ese conocimiento pues, ¿no? en el terreno hace que puedas desarrollar una ley que luego sea efectiva, porque si la ley la desarrolla una persona que es un tecnócrata, por así decirlo, que no tiene pues, conocimiento real sobre lo que pasa en el terreno, o como dicen, o sea, lo que sí que pasa con la ley catalana es que las inmobiliarias, los que representan a la propiedad, los representantes de la propiedad, que ellos dicen que son neutrales, que dan un servicio tanto a inquilinos como propietarios, pero todo el mundo sabe que las inmobiliarias son representantes de la propiedad, se quejan de que no fueron incluidos en el proceso. Y luego hay pues, ese discurso de que es una ley pues, que no tiene en cuenta los aspectos más pues, profesionales, etc., ¿no? Claro, eso en parte pues, no es cierto en el sentido de que no hay ningún problema técnico para aplicar la ley. El problema es que simplemente sintieron, ¿no? que no tenían esa cuota de poder para poder modificarlo, ¿no? y dar su opinión. Así que en el sentido de conocer la propiedad, eso yo creo que fue fundamental. Tener una noción de cómo se estructura la propiedad
es muy importante para poder argumentar bien por qué necesitas una ley y no otra. Claro, o sea, una ley que dice que solo los grandes propietarios van a tener el parque regulado no tiene ningún sentido en España y hay que demostrarlo, ¿no? Y seguramente Barcelona es diferente que Málaga, pero tampoco muy diferente, ¿no? Los núcleos urbanos pues, tienen un poco las mismas tendencias, así que es un proceso, ¿no? Pero tengo que decir que fue bastante rápido. O sea, la PA llevaba más años de movilización hasta conseguir, ¿no?, tener una ley. En el caso del sindicato fue un poco más rápido. Yo creo que también por la dinámica nacional que hubo, que fue más rápido presentar una ley en el gobierno catalán ahora de lo que hubiera sido igual hace 8 años, pongamos, ¿no? Eso ya es un tema más pues, de conjuntura política. Y respecto a la pregunta del compañero del mercado informal, claro, sí, seguramente hay un mercado informal. En realidad la mejor forma de luchar contra el mercado informal es a través de las multas, ¿no? Es decir, que el inquilino, y aquí es lo que se está trabajando para mejorar un poco la ley, y es que el inquilino se sienta suficientemente seguro como para denunciar y surja un efecto, o sea, tenga, pues, ¿no? O sea, le den la razón, le bajen el precio o pasen cosas, ¿no? Y las multas ahora mismo que contempla la ley catalana de regulación son multas a los propietarios que ponen el precio por encima de lo que marca la ley, y luego son multas a los intermediarios que ponen anuncios que son ilegales, ¿no? Eso creo que es la medida, o creemos que es la medida como más eficaz, o que a la larga, con el paso de los meses, será la más eficaz, de 2 años, para revertir tendencias que siempre habrá, entre comillas, ¿no? Un mercado informal, pero aún peor que haya un mercado informal es que el mercado formal funciona también como una especie de casino, ¿no? Y creemos que la fórmula de que haya inspecciones, de que haya multas, de que se ponga también, como que se invierta, ¿no?, en capital humano para hacer estas, ¿cómo se llama?, para fiscalizar, ¿no?, todo ese proceso, pues es importante. Claro, respecto al alquiler de temporada, sí que es verdad que es un desarrollo relativamente nuevo. También hay un efecto, o sea, como Airbnb ha caído muchísimo, o sea, Airbnb, el alquiler de corto estancia ha caído muchísimo porque hay menos turistas y, ¿no?, el mercado turístico en general ha bajado muchísimo por el COVID. Pues muchos de estos pisos han pasado a ser alquileres de 11 meses, que es como de temporada larga, ¿no? No es de días, sino que es como de casi 12 meses, pero ya no es, como no es de 12 meses, no tiene que estar regulado por la ley de arrendamientos urbanos. O sea, ya no es que escape la regulación de precios de alquiler, es que escapa cualquier casi regulación, ¿no? Y sí que es como una zona donde el sindicato aún no ha empezado a pensar realmente cómo regular ese, o sea, qué propuestas hacer para que no se produzca esto, ¿no? De todas formas, sí que hay, como creo, que es fácil de demostrar. Si tú estás viviendo en un alquiler de temporada y eres un residente que claramente no es de temporada, creo que no debería ser muy complicado demostrarlo a nivel judicial y que se te tengan que implementar las leyes de alquiler de larga duración. Creo, pero tampoco me lo quiero inventar del todo, o sea que tendríamos que mirarlo mejor, pero tengo la sensación que no es un tema que vaya a ser, o sea, no va a ser, de momento no es el obstáculo más grande a que puede funcionar una regulación. No, y también hay un tema de que la oferta de alquiler en realidad no es tan flexible. Es que todo eso de que va a caer la oferta, se van a retirar pisos del mercado, es muy falaz, no ha pasado en Cataluña. La oferta de alquiler es una oferta bastante estable, la gente que quiere poner sus propiedades en alquiler para sacar un rendimiento lo hacen y punto. Y la verdad es que sí que hemos visto en Cataluña se han mantenido y han subido el número de contratos, ¿no?, de oferta de contratos. Y ahora quería decir otra cosa que se me ha ido, pero bueno, un poco era responder a esas cuestiones. Y la última que quería, una cosa que quería como aportar a lo que se ha dicho antes de que estaban las intervenciones de los compañeros. Una es que totalmente de acuerdo con lo de ampliar el parque público de alquiler, o sea, una de las luchas del sindicato es que no existe, o sea, sacar, ¿no?, la propiedad, o sea, perdón, sacar la vivienda
del mercado y sea vivienda pública, ¿no? Eso hay diferentes maneras de hacerlo, pero lo que sí que tenemos claro es que la lucha para regular el mercado privado no está reñida o no es contradictoria con la lucha de ampliar el parque público, ¿no? Sí que tenemos, y ahora estamos en una fase, creo que de cambio de... O sea, empezaremos a debatir más en profundidad las estrategias para ampliar el parque público, porque se habla mucho de construir vivienda accesible, que estoy totalmente de acuerdo que es la trampa para que no se haga vivienda pública, ¿no? Vivienda para un segmento de la población que es pobre, pero no muy pobre, ¿no? Y tampoco es accesible. Bueno, eso es una basura, ¿no? Y que vamos a intentar como revertir ese discurso y hablar de qué forma hay que construir oferta, construirlo en un sentido realmente liberal de construir, porque ecológicamente podría ser un desastre, ¿no? Creer eso, sino de cómo ampliar la oferta pública total, ¿no? Pero lo que sí que quiero decir es que no está reñido. En el caso, por ejemplo, ¿no? Donde hay más vivienda pública, que es en Austria, sabemos perfectamente que eso no tiene nada que ver con el hecho de que tengan una regulación. Tienen regulación en el mercado privado, muy estricta, y una regulación y un parque de vivienda que es enorme, ¿no? Público. O sea, que la regulación tiene que existir sí o sí, esto es clarísimo. Y luego con la función económica de la renta, que es como interesante verlo así también, como mínimo un estudio que se ha hecho en España, a través de una encuesta de las condiciones de vida de la población, se ha visto que las personas, o sea, las familias, los hogares que reciben rentas, o sea, que son propietarios, de entrada tienen un 40% más de ingresos de salario. O sea, los propietarios son más ricos que los inquilinos sin tener en cuenta las rentas que cobran. El elemento de la renta claramente es un elemento que lo que hace es polarizar más a los grupos de población, ¿no? No sé cómo será en Portugal, habría que mirarlo, pero es un elemento que polariza y seguro que en Portugal lo que se da es que hay mucha propiedad propia, pero no tanto rendida, ¿no? O sea, la gente tiene su propia vivienda, pero no alquila, sino que vive en su propia casa, ¿no? Entonces, el elemento económico también hay que, creo que saber cómo neutralizarlo para poder como poner sobre la mesa que lo que importa, ¿no? Realmente es el elemento del uso. Então, também, eu queria dizer o seguinte, há uma certa tendência também aqui, mesmo à direita, a dizer a única coisa que pode regular o mercado é a habitação pública. E nós temos, eu acho que, é claro, não é contraditório, nós queremos mais habitação pública, cooperativa e habitação que esteja fora do mercado, não é? Mas nós sabemos que no nosso país ter um enorme parque de habitação pública que nunca vai ser suficiente para regular o mercado de arrendamento. E por isso eu acho que temos que ter cuidado quando afirmamos que a habitação pública é a única coisa que poderá regular o mercado. Porque eu acho que nós temos que dizer que a habitação pública é muito importante e tirar também de cima todo o estigma que este país tem porque a habitação social de má qualidade para pobrezinhos, que é aquilo que continuam a querer fazer, com o primeiro direito, e nós precisamos de defender mais habitação pública, cooperativa e ao mesmo tempo a regulação. Também, eu acho que há aqui questões interessantes em relação à questão da desconcentração e descentralização para as autarquias, que é, por um lado, o que se está a fazer é que se remete para as autarquias terem que lidar com os problemas todos, com os problemas sociais, com resolver as situações. Mas, na verdade, as autarquias aqui não têm nenhuma capacidade de regulação do mercado, não são elas que inventaram os vistos gold, que inventaram os residentes não habituais, que podem regular preços de mercado, etc. E por isso, mas se as autarquias pudessem fazer isso e pudessem dizer que isto é uma área tensionada e aqui o mercado tem que ser regulado assim, eu acho isso interessante. Porque depende de que tipo de competências é que se passa para as autarquias. Porque eu acho que é vantajoso para o movimento termos competências que interessam e que pesam mais próximas, porque eu acho que nós conseguimos ter mais força para nos opor e para lutar. E por isso é que a nossa proposta até passa, na nossa proposta que fizemos sobre a regulação do mercado,
nós envolvíamos aqui as autarquias de uma forma importante. Primeiro porque o mercado é bastante diferente aqui ou numa aldeia no interior, não é? E por outro lado, porque achamos que nós conseguimos lutar melhor numa proximidade e fazer pressão. E quanto mais longe está, que é tal coisa, do governo da Catalunha para um governo estatal, a coisa piora do ponto de vista da capacidade de força e de influência dos movimentos. Agora, se as autarquias aquilo que recebem é o ónus de terem que resolver todos os problemas de habitação e terem que realojar e encontrar habitação social para todas as pessoas que estão a ser expulsas do mercado, que é o que está a acontecer, não têm capacidade nenhuma e realmente nós somos contra esta desconcentração. E eu acho que essa pergunta do congelamento das rendas é muito importante, eu acho que nós temos que falar sobre isso. E temos que desmistificar. E concordo com o Simone que isto está por todo lado, mas que se calhar agora começamos a abrir um bocadinho de caminho. E também uma das funções aqui também é ir abrindo caminho. Eu acho que é preciso ver uma coisa. Em primeiro lugar, há várias gerações de políticas de regulação de rendas. E houve políticas de regulação de rendas no tempo, durante o século XX, numa época de Fordismo, em que a centralidade da acumulação de capital não estava no imobiliário, estava na produção industrial, na fábrica e isso tudo. E a habitação tinha esta função muito importante, que era ter e alojar a força de trabalho. Não quer dizer que vivesse bem e que vivesse em boas condições habitacionais, mas que era preciso haver a reprodução do trabalho. Hoje nós temos, as coisas alteraram-se e realmente a produção industrial alteraram-se e também era também uma forma, ou seja, era uma forma também de controle social, não era tão importante a acumulação rentista aí, mas existia, porque mesmo as rendas ditas congeladas de há muitos anos atrás até eram valores bastante elevados para a época, depois é que foram a diminuir. O que é que eu quero dizer? A partir de as rendas já não estão congeladas há muito tempo, ou seja, as rendas já foram descongeladas, os contratos a partir de 1990 já não estavam sujeitos ao congelamento. Havia atualizações, os novos contratos já eram contratos livres e havia atualizações anuais, que sempre de acordo com a inflação. Ok? Pronto, isto para dizer que não há ainda rendas congeladas. Agora, houve realmente algumas franjas da população que ficaram protegidas, sobretudo pessoas idosas, pensionistas, etc., que com reformas tão baixas, etc., que estavam protegidas. Agora, até deixarem de estar. Exato, mas eu acho bem, o problema é... O que é que aconteceu? Só, porque eu acho que é muito importante olhar para isto, que é, o que é que aconteceu a partir dos anos 80? Nós temos uma política pública que toda ela se virou para o apoio ao crédito, com incentivos fiscais, com subsídios diretos e com uma utilização do orçamento público, 70% do orçamento público em 25 anos de política pública de habitação, 70% foi para o crédito, foi para entregar aos bancos, foi para entregar aos construtores e aos imobiliários, porque à medida que quanto mais crédito existe, mais os preços vão subir, não é? E não houve nenhuma política virada para o centro da cidade, para o arrendamento, para a reabilitação, praticamente nada. Houve algumas experiências interessantes em Lisboa, de apoio à reabilitação urbana e etc., e trabalhar com os proprietários e etc., mas eram coisas muito pontuais e pequeninas. Ou seja, a política pública foi, ela própria, um grande incentivo às pessoas a abandonarem os centros, porque houve um desinvestimento programado do centro e expansão territorial das novas urbanizações e da construção nova e da compra de casa própria com os preços sempre a subir. E isso é que, essa política é que também degradou tanto as cidades, não é? Não foi apenas o congelamento das rendas. Aquilo que degradou as cidades, na minha opinião, foi a política virada para a construção nova e para a expansão urbana. É claro que eu acho que isto é uma coisa que podemos discutir mais, eu acho que deve ser muito discutido, porque eu acho que nós devemos de ter uma estratégia em termos
realmente nós estamos num momento bastante complicado, em que o movimento social aqui é o que é, e por mais que se tente, é o que é. E eu acho que nós temos que andar aqui numa estratégia que desmonte e desconstrua esses mitos sobre o congelamento das rendas, por um lado. Por outro lado, nós precisamos realmente conhecer a propriedade e conhecer o mercado de arrendamento, quem é que arrenda precisamos de políticas diferenciadas e precisamos de dizer, olha, os proprietários são estes, estão a receber não sei quantos incentivos fiscais e subsídios diretos, muitas vezes. E eu acho que baixar as rendas passa por muitas coisas. Passa também pela política contra os vistos gold, pela redução de apartamentos turísticos, pela questão da penalização de casas vazias, mas uma penalização séria, e por muitas outras coisas. Ou seja, nós temos que trabalhar este articulado. Só uma última nota. E só dizer que se as rendas deixaram de estar congeladas em 1990, o grande boom surge a partir de 2015, não foi nos anos 90. Por isso, pronto, nunca houve uma política de apoio ao mercado de arrendamento.